em Itaquera, não deu nada certo. O Fluminense em Itaquera não deu nada certo. O Fluminense não foi o Fluminense. O Fluminense não conseguiu jogar como o Fluminense. O Corinthians teve uma grande atuação, ganhou com todos os méritos por 3-0. Eu fico pensando, será que num jogo mata-mata, como foi, decisivo, os jogadores do Fluminense tenderam a ser mais conservador, jogar diferente, não tiveram a facilidade, a descontração de jogar que o teu estilo exige? É esse. O Corinthians parecia o Fluminense, tem um gol do Corinthians, segundo gol do Corinthians. O Corinthians parecia o Fluminense e o Corinthians. É bom lembrar que o Corinthians jogou muito bem, mas o Corinthians fez 2 gols no finalzinho. No finalzinho, mas o segundo gol do Corinthians, o Corinthians com 1 minuto e 35 com a bola no pé. Mas mesmo com 1-0, o Corinthians estava dominando o jogo. Estava jogando melhor, jogou sempre. Então, isso é bom. A gente fala assim, o resultado do jogo... Imagino que você tenha discutido isso com o teu jogador. Não, sinceramente, isso que você falou assim, o jogo se é mata-mata, não é mata-mata, você se enfraquece sempre, na minha opinião, quando você deixa de ser o que você é, como pessoa e como grupo. E o Fluminense, como grupo, ele deixou de ser um pouco o que ele é. Não interessa se é pressão ou se não é pressão. A tua chance de ganhar, ela vai aumentar conforme você é mais você. E a gente, em determinado momento, deixou de ser a gente, o Corinthians foi o Corinthians. E essa foi a grande diferença do jogo. Em relação ao que aconteceu no jogo, eu discordo, porque quando você vai analisar, que no meu caso, você tem que ver o jogo várias vezes, o Corinthians não foi muito superior ao Fluminense em quase parte do jogo. Principalmente no segundo tempo, a gente foi extremamente dominante. Só que o Corinthians defendeu muito bem. A gente teve, assim, acho que uns 8 chutes travados dentro da área grande. Porque sempre aparecia um pé, alguém ajudando, e o Corinthians teve mérito pela classificação. É um mérito, claro. Então, assim... Então o Corinthians conseguiu fazer um jogo mais simples, e esse lance que você falou que parecia o Fluminense foi um lance. Não foi o que aconteceu no jogo. No jogo, o Fluminense do segundo tempo, se entra como jogou o segundo tempo, provavelmente teria passado. Só que o primeiro tempo a gente... E por que você acha que não entrou? Porque acontece. O André e o Nonato fazem muita falta na construção. O André, normalmente, é o cara ali até da primeira bola. O Fábio toca no André, ele toca no Ganso, na saída. Tanto é que você recuou o Ganso lá para trás para fazer essa primeira saída em Itaquera. Mas você consegue detectar por que o Fluminense não conseguiu ser Fluminense aqui? Tem um monte de coisa. A gente, quando tem... Eu acho que quando o medo aparece, que aparece para todo mundo, o receio de fazer as coisas, a gente tende a ir para uma zona que a gente se sente mais confortável. E é nessa hora que a gente tem que lutar contra. Então, o jogo do Corinthians não é um jogo que passou em branco. O que é a construção do time? A construção do time é você passar por momentos como aquele, porque o Maracanã, também contra o Flamengo, era um cenário meio que parecido com aquele. Era muito diferente. Você fala assim, decisivo. Aqui também era decisivo. Se a gente tem alguma pretensão no campeonato, tinha que ganhar. A gente vinha machucado. Em tese, esse jogo do Flamengo, pelo momento que vive o Flamengo, teria que ser até mais difícil que o do Corinthians. Mas desgastado também, né? Cansado. Mais cansado. A gente teve o retorno do André. A gente não... Os caras que entram também são bons. Só que o André, hoje, ele faria falta para qualquer time do Brasil, porque é um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, de qualquer posição. Então, é uma perda. Mas a gente tinha condições de jogar bem melhor do que jogou, tanto é que a gente jogou no segundo tempo. A gente se aproximou mais. Então, naquele jogo, a gente tinha que ter sido ainda mais agente, inclusive pela falta do André. Tinha que ser mais solidário. Mas tem uma questão, né, Diniz? Assim, o André faz muita falta, né? Ele fez, né? Belíssimo jogador. Claro, é cara pro futuro, para ser seleção no futuro. Essa posição, aliás, felizmente, é uma posição que aparentemente a gente está formando jogadores interessantes e inteligentes pro futuro. Mas só para pontuar em relação ao André, tipo assim, no segundo tempo o André também não estava, não apareceu lá. E os caras melhoraram muito no segundo tempo do Fluminense. A gente teve na iminência, teve a bola na trave, teve cruzamentos, passou bolas na área ali, que daqueles 5, 6 cruzamentos, geralmente o Cano bota 2 para dentro. Então a gente está contando um pouco a história do resultado do jogo, mas não é a história do jogo.